Você quer melhorar a maneira de soldar com arame tubular, assim, para passar a soldar assim? A primeira coisa que precisamos fazer é tirar o bico. Fazemos assim e tiramos. Agora vamos abrir aqui. E agora vou pegar um alicate para tirar esse pedacinho que vocês veem, que fica tipo uma bolinha toda vez que soldamos. Agora vou descer aqui. E vou puxando o arame para trás. Como vocês podem ver, o arame vai saindo daqui. Temos que ir com cuidado, devagarzinho. Continuamos girando para trás, bem devagarzinho. Vamos devagarzinho porque não pode sair daqui, tá bom? Vamos fazer devagar e vou explicar o motivo. Vamos continuar fazendo devagarzinho. Vou deixar a tocha aqui. Vou continuar devagarzinho. Vou colocando o dedo porque, se acabar saindo muito daqui, não perco todo o arame. Porque temos que prender em uns buraquinhos daqui para não perder tudo. Então, vamos fazendo devagarzinho. E vamos prender em um dos buraquinhos. Vamos voltar um pouquinho. Prendemos aqui. Estamos prontas para tirar o arame sólido. Bom, aqui eu já tenho o meu arame fluxado pronto. É um que eu já tinha usado. A primeira coisa que temos que fazer é saber o sentido de giro, porque o sistema de giro da minha máquina é para baixo. Como você pode ver, aqui temos o biquinho onde o arame vai entrar. Então, se o arame estiver para cima, não podemos colocá-lo porque ele travaria. Então, aí está para cima. Teríamos que colocar de forma que o arame fique diretamente para baixo. Então tá, agora vamos colocar. Vamos colocar este aqui. A mola. Bom, agora vamos fazer com cuidado e tirar um pouco de arame. E eu vou cortar aqui onde ele estava dobrado. Cortamos aqui. Vocês não precisam soltar o arame de jeito nenhum. Então, agora vamos colocar aqui no buraquinho. Depois que passou um pouquinho, vamos abaixar este e subir este parâmetro. E aqui. Para que o arame não escape. Agora teríamos que ligar a máquina e ir apertando devagarzinho a tocha. Primeiro, vou falar sobre polaridade. Aqui eu tenho em polaridade inversa, que seria que eu tenho no positivo porque estava usando minha máquina com gás, ou seja, com o arame sólido. Agora o que vou fazer é tirar daqui e vamos passar para o negativo. Cuidado, não vamos perder nada. Temos que tirar isso. O cabinho. Da outra vez, tínhamos as grandes. Isso sim, isso eu tenho que fazer, porque minha máquina serve tanto para soldar com gás, quanto para soldar com flux. Por isso, eu preciso mudar a polaridade. Agora, eu preciso mudar para a polaridade direta para poder soldar com flux. Vamos fazer o mesmo procedimento que lá, mas com o preto, que seria o negativo. Vou tirar essas duas. E colocamos. Colocamos as arruelas de novo. E tiramos. O mesmo. Vou repetir. Eu tenho que fazer isso porque minha máquina tem as duas funções. Tanto para soldar com gás, quanto para soldar com arame tubular. Então dissemos que para soldar com arame tubular, temos que usar a polaridade direta, que seria o negativo. Uma vez que temos assim, vamos ligar a máquina e vamos pegar novamente a tocha e vamos apertando devagarzinho até que o arame comece a sair. Eles vão saindo.
Devemos apertar por um tempo até sair um pouco do arame. E como vocês podem ver, aí saiu o arame. Agora vamos fechar aqui e vamos começar a soldar com arame tubular. Como lá dentro já trocamos a polaridade e a tocha está no negativo, agora temos que passar o terra para o positivo. Aqui está no negativo e aqui está o positivo. Então vamos tirar e colocar no positivo. Uma vez que já tivermos tudo assim, o terra no positivo e a tocha já trocada por dentro para a polaridade direta. Então, a máquina já está pronta para soldar com arame tubular. Regulagem da máquina ou parâmetros. Algumas máquinas trazem todas as opções que temos aqui, que seriam os materiais, a voltagem, a velocidade, o diâmetro, o arame e o tempo. E há outras máquinas que trazem apenas algumas. Pode trazer uma, pode trazer duas, pode variar. Então agora vou explicar para vocês o que significa cada um. Os materiais seriam a espessura do material que você vai soldar. Pode ser de 0,9 milímetros, de 1,2 milímetros, de 1,6 milímetros ou de 2 milímetros de espessura. Bom, a voltagem seria mais ou menos, por assim dizer, a amperagem, dependendo da amperagem com que estivermos soldando com a máquina. A velocidade é a velocidade com que o arame sai da tocha. E o diâmetro seria a espessura do arame que estaremos usando naquele momento. O arame pode ser o arame tubular ou o arame sólido, que é usado para soldar com gás. E também temos a opção dos tempos, que pode ser 2 tempos ou 4 tempos. Os tempos seriam a configuração da tocha. Se formos usar o modo de 4 tempos, precisamos apertar a tocha e podemos começar a soldar. E para parar de soldar, teríamos que apertar novamente para que o arame pare de sair e não soldemos mais. Agora, sobre os 2 tempos. Precisamos manter pressionado, soldando continuamente, e quando quisermos parar de soldar, simplesmente soltamos o botãozinho. Materiais. O material de 0,9 milímetros de espessura em uma voltagem teria que ser mais ou menos de 13,5 milímetros. Isso vai depender da energia que temos em casa, na oficina ou onde estivermos usando a máquina, e também da máquina que temos. Mas mais ou menos vai ser de 13,5. A voltagem. Bom, a velocidade do arame seria 2, o diâmetro que estou usando, a espessura do fio, é 0,8 milímetros. O arame que estou usando é tubular e estou usando no modo de 4 tempos. Isso é questão de uso. Eu mais ou menos uso assim diariamente. Bom, agora, para soldar um material de 1,2 milímetros de espessura, vamos de novo. Como dissemos antes, depende da luz que temos em casa e depende da máquina. Vamos usar mais ou menos um valor aproximado de 14,2 de voltagem. Depois, a velocidade aumenta um pouco para 2,7 milímetros e, bom, o resto é igual. O arame é o mesmo, o diâmetro é o mesmo e os tempos são iguais. Bom, agora um material de 1,6 milímetros de espessura. Dependendo da máquina e da energia que tivermos, a voltagem será de 15,5. A velocidade também aumenta um pouco e vai para 3,2. E bom, o resto seria igual. Agora vamos para os materiais de 2 milímetros de espessura. Seria a voltagem 16,7 novamente, dependendo da energia e da máquina que tivermos. A velocidade seria de 3,7 milímetros. Isso sim, lembremos que isso é o que eu utilizo mais ou menos diariamente, dependendo da variedade de material que eu uso. Acabei de perceber que cometi um pequeno erro aqui, onde eu coloquei em 4 tempos. Na verdade, eu uso em 2 tempos, que seria, eu aperto e posso soldar, e quando quero parar de soldar, eu solto. Eu uso em 4 tempos, quando preciso fazer trabalhos específicos. Para não me cansar de ficar apertando, eu deixo contínuo,
Mil desculpas por esse pequeno erro e agora vou corrigir, para não... Agora sim, todo o resto está certo. Só que com todos eu vou usar 2 tempos. Por exemplo, agora que vou soldar um material com espessura de 1,6 milímetros, vou fazer com 2 tempos. Com o arame tubular, não é necessário soldar com o bocal, porque o bocal serve, não sei se vocês conseguem ver os furinhos aqui da máquina, faz com que o gás saia. E o bocal faz com que o gás chegue até a ponta do arame para soldar. Com arame tubular, não vamos usar gás, então não é necessário. O que precisamos ter muito cuidado é para que esta parte não encoste nesta outra parte aqui, porque pode causar um curto-circuito e queimar a nossa máquina. Então, existem outros bocais que são mais curtos e cobrem esta parte, para que não... No momento, eu não tenho e não consegui encontrar. Então vou soldar assim e vou ter muito cuidado para não encostar, nem deixar que toque em nada para não queimar minha máquina. Mas o mais recomendável é usar o bocal curtinho. Outra coisa que podemos fazer se não tivermos um bocal curtinho ou não conseguirmos, se tivermos um bocal velho, é cortá-lo e deixá-lo curtinho para que não encoste. E assim ela fica mais curtinha. Eu, neste momento, também não tenho um bocal velho, então vou me arriscar e cuidar muito bem da minha máquina. Vou ter muito cuidado e vou soldar assim. O bico aqui atrás tem como um plástico ou uma borracha que quando você toca o metal não faz contato. Por isso os bicos são muito bons. A solda flux tem muita escória, por isso ela é soldada de 2 maneiras. Seria de frente para trás, ou como se diz, em retrocesso. A solda é feita por aqui. Tudo assim, retinho, retinho. E também se solda da esquerda para a direita. Se solda dessas 2 maneiras, porque como o arame flux solta muita escória, ela pode entrar dentro da solda, e isso faz com que ela se rasgue. É por isso que se solda dessa maneira, e não como quando você solda com gás. Então, para soldar, não precisa fazer nenhum movimento. Tem que fazer bem retinho, só puxando para trás. Como vocês podem ver, eu estou passando o arame sem fazer nenhum movimento. Isso é para que a escória não entre na solda. Como eu vou utilizar este material que tem 1,6 milímetros de espessura. Vou soldar com uma voltagem de 15,5 e uma velocidade de 3,2. Para soldar com flux, podemos usar este spray antiaderente que nos ajuda a proteger a tocha. E também podemos aplicar o material, para que os respingos não fiquem grudados. Por ser antiaderente, mesmo que os respingos fiquem, quando você passa uma escova, eles saem. E assim como vocês podem ver, fica uma solda e um cordão com o arame fluxado bem irregular. E como vocês podem ver, não ficam muitos respingos no material. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de me seguir, isso me ajudaria muito.